Se posiciona aqui agora, salva de palmas para Mais Cidadão, por favor, palmas para Mais Cidadão. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Marcelo, eu sou o co-founder da Mais Cidadão, ok? Eu queria começar a apresentação com reflexão. Então, de nada adianta a cidade ser smart se o cidadão não for smart também. Não adianta nada a gente ter diversas soluções de smart cities que a gente está implementando aqui se o cidadão chegar e não utilizar nenhuma, não for incentivado a utilizá-la. Um exemplo que a gente tem é o bicicletar, que apenas 5% da população está utilizando. Aqui está 15%, mas é 5%. Então, assim, a gente pode potencializar isso. Como que a gente pode potencializar isso? A gente pode incentivar as práticas de cidadania. E como que a gente pretendeu incentivar essas práticas de cidadania e de soluções de Smart Cities? Gamificando. A gente vai fazer a gamificação dessas soluções. E como que a gente está pensando em fazer isso? Vamos fazer o app Mais Cidadão. Esse app ele vai ter missões, e as missões a pessoa vai cumprindo, e cada missão que ela vai cumprindo, ela vai se tornando mais cidadã e vai participando mais ainda na comunidade dela. E o que é que ela vai ganhar com isso? Ela vai ganhar o reconhecimento social através de medalhas, que ela vai poder compartilhar, e também através de descontos com as nossas empresas parceiras. Mas se a gente está falando de parceria, a gente já está falando de uma coisinha muito interessante, que é o dinheiro. E essas missões, elas vão ser patrocinadas pelas empresas. E como é que elas iriam aderir a esses produtos? A gente teria um plano básico, que custaria R$270 mensais. E esse plano, o que é que ele estaria fazendo? Ele estaria só apenas aderindo às missões que já existem. A gente teria o plano customizado ONE, que custaria R$590, que ele poderia ter a própria missão de completude para poder aderir ao desconto que ele iria fornecer. E o plano customizado Plus, que seria R$890, que seria uma linha de gamificação para atuar em determinado segmento. E ele custaria R$890 mensais. A gente tem concorrentes lá fora, certo? Que eles já fazem isso, de gamificar ações sociais, sendo que essas gamificações, elas só estão atuando fora do país. Aqui dentro a gente não tem nada parecido ainda. E na nossa validação, a gente conseguiu empresas parceiras que toparam dar descontos para as pessoas que estivessem realizando as missões que a gente propôs nesse final de semana. Então a gente fechou com a Atos, a Santa Barbearia e a Buda QRI. Todos eles toparam dar descontos. Na nossa validação também, com o cliente agora, nós tivemos 15 usuários que a gente entrevistou na rua, e 80% deles disseram assim, eu gostaria realmente de ter algum reconhecimento social e econômico pelas ações que eu utilizo que são boas para a cidade. Certo. Quais são os nossos passos? Os próximos passos? Criar outros módulos, como por exemplo, a gente poderia ter um módulo de saúde ou educação. No módulo de educação, por exemplo, o Dr. Thales, que não está aqui, a gente poderia chegar e pedir, Dr. Thales, a gente vai criar uma missão para você, que você vai levar 1 quilo de alimento lá para o Farias Brito, para fazer a doação, e aí o pessoal também teria que conhecer a Academia Fortalezense de Letras, que abriu aqui agora, ou seja, a gente estaria disseminando informação e ao mesmo tempo estaria ajudando em alguma causa social. A parceria com a prefeitura se daria na venda dos nossos dados, que a gente poderia estar vendendo as nossas informações para saber quão cidadão é aquele. Qual tipo de ação, de missão que vocês pretenderiam ter e que tipo de dado que vocês pretendem vender para a prefeitura? Então, no caso de doação de bolsa de sangue, a gente poderia estar controlando os doadores de bolsa de sangue, a frequência que ele vai e do que ele estaria usufruindo quando ele estaria fazendo esse tipo de doação. Outro dado importante que a gente poderia ter seria os dados de, por exemplo,
quanto de gente que está cadastrado no Bicicletar, que está usando o Bicicletar naquele dia, está entendendo? Só por conta que ele está querendo algum desconto, ele está fazendo aquilo ali para poder desafogar o trânsito na cidade dele, entendeu? A gente teria esse tipo de informação. Pelo que eu entendi, você tem várias pontas, né? Você tem empresa para ajudar, patrocinando, você tem que ter usuário para usar, você tem que ter a missão. Eu queria entender como é que vocês estão planejando para gerar tração nesse projeto, porque gerar tração de um projeto com uma ponta só é difícil, com 3 é mais difícil ainda. O que acontece é que nós já temos determinadas missões que podem ajudar, por exemplo, a mobilidade urbana. E a gente fez as missões como, por exemplo, a do Bicicletar, que era fazer o cadastro no Bicicletar, compartilhar o seu cadastro no Bicicletar e tirar uma foto numa ciclovia. Com isso, a gente já lançou, e só com isso as três empresas de ponta já aceitaram patrocinar a gente, entendeu? Não, a empresa patrocinar tudo bem, mas o usuário usar, entendeu? Por que ele vai usar? Você fizer uma promoção similar sem ter que usar. E como você vai fazer o usuário usar? Certo. A utilização vem por conta da responsabilidade social, né? Está tentando incentivar, através daquelas medalhas, fazer com que ele chegue e diga assim, olha, tem tal pessoa utilizando, tem tal usuário utilizando, você vai ficar de fora? Você não é um bom cidadão? Você não está fazendo a responsabilidade social, então você não está sendo smart, porque você não está usando as soluções de Smart Cities. Ainda não fizemos esse estudo.